Ok, muito obrigado. Todos conseguem me ouvir? Sim, Sim. Primeiramente, quero agradecer o convite para participar desse congresso. É a primeira vez que eu participo do Congresso Rio de Transportes, então eu estou gostando bastante, assim, né, de conhecer professores novos na área de transportes, né? Meu foco é a área de infraestrutura, mas volta e meia atuo também na área do planejamento. E esse artigo que eu vou apresentar para vocês, acho que todos conseguem ver, né? Eu maximizei a tela. Ele discute sobre a viabilidade, né, da substituição de uma interseção na cidade de Curitiba, né, onde eu trabalho atualmente, por uma turbo-rotatória, um tipo diferente de interseção em nível. O interesse desse trabalho é principalmente na questão da segurança e da capacidade do local. Né? Por quê? Porque a interseção semaforizada que existe atualmente, né, nesse local, ela não está dando conta do fluxo de tráfego que passa por lá. Né? É uma interseção localizada ao lado de uma rodovia, que tem vários polos geradores de tráfego nas proximidades. Então, sobretudo no horário de pico, esse local ele tem uma grande demanda de veículos, né? E a interseção semaforizada, apesar de organizar os fluxos, né, dentro lá da metodologia de Webster, né, procurar conceder o tempo de verde necessário para cada aproximação, ainda assim se mostra um local extremamente perigoso, né? Tanto é que os registros oficiais contabilizam quase 50 colisões no período de 7 anos, além de um óbito. E os estudos que foram feitos lá, né, segundo as metodologias de Webster, capacidade, fluxo de saturação, mostrou que as aproximações estão com a sua capacidade ou atingida, né, no limite, ou está com fluxo acima da capacidade. Então, a ideia de buscar alternativas de interseção se mostra uma solução favorável para o local. Né? Dentre as opções que os autores buscaram é a turbo-rotatória. Por quê? Porque esse tipo de interseção, que foi desenvolvido na Holanda, ele evita mudanças de faixa na pista rotatória, evitando, assim, conflitos desnecessários entre os veículos nas faixas. Né? E, além disso, a literatura também indica que esse tipo de rotatória tem capacidades maiores e riscos menores de acidentes que as rotatórias modernas convencionais. Então, esse foi as justificativas dos autores para utilizar essa iniciativa para tentar verificar se há viabilidade técnica ou não. A viabilidade foi feita, sobretudo, em termos de capacidade, ou seja, a capacidade das aproximações da turbo rotatória são suficientes para escoar os fluxos de tráfego que chegam nas aproximações? Essa foi a grande pergunta do trabalho. E o local estudado é este aqui da figura 1, né, um cruzamento em nível entre a Rua Eduardo Prado e a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é a avenida marginal aqui da BR-376 do contorno sul em Curitiba. Né? O layout da turbo rotatória, né, segue mais ou menos esse esquema aqui. E, como eu disse, né, as análises de capacidade foram feitas em todas as aproximações, considerando o método analítico, ou seja, foram utilizadas equações, né, preconizadas na literatura, em função da faixa que está sendo estudada, né, devido a essa peculiaridade da turborotatória, foram aplicadas equações diferentes para a faixa interna da aproximação e a faixa externa, faixa da direita. Né. Os fluxos foram contabilizados pelo IPUC e foram projetados para um ano posterior à contagem, que a contagem foi feita em 2012, e a projeção foi feita para o ano de 2015, a partir de banco de dados do Detran do Paraná. Esse é o projeto que os autores fizeram para a turborotatória. Então, temos 4 raios aqui, né? O raio mais interno de 10,45 metros, um raio que delimita a faixa interna de 15,85 metros, o raio que delimita a faixa externa 16,15 e o outro raio maior 21,20 metros. E, como eu comentei, né, foram utilizadas equações diferentes para as capacidades do fluxo de saída, né, da faixa externa aqui da aproximação, e as capacidades das faixas que dão acesso da faixa da aproximação que dá acesso à faixa interna, que é o caso do fluxo de circulação. E como resultados, né, essa tabela 1 mostra os valores das capacidades por aproximação na turborotatória. Então temos 4 aproximações, né, aqui na figura 3, aproximações T1 e T2 na Avenida JK e aproximações T3 e T4 na Eduardo Prata. Então, temos aqui, né, os valores das capacidades por período de pico, em UCP. Então, temos no período de pico da manhã, das 6 às 9 da manhã, né, dois intervalos. No pico da tarde, das 17 às 20 horas, né, que foram os períodos de pico contabilizados pelo IPUC na contagem de tráfego. O que se verificou foi que a turbo rotatória aumenta as capacidades
de um modo geral, de todas as aproximações. Por outro lado, né, apesar dos aumentos, apesar da maior segurança da operação, a turborrotatória ainda é incompatível com os fluxos de tráfego presentes no local, sobretudo no caso da rua Duarte Prado, que é uma rua que dá acesso ao centro da cidade, a partir daquela região, dá acesso a bairros mais periféricos, né? Tem 2 universidades na proximidade dessa rua, então é um local realmente com fluxo elevado. Então, aqui nesse gráfico da figura 4, né, a gente vê que a relação volume e capacidade, né, de cada aproximação, especialmente na aproximação T4, nós temos fluxos de tráfego, né, volumes superiores à capacidade dessa aproximação, em 2 dos 4 períodos considerados na contagem de tráfego. No caso das aproximações T2 e T3, a gente vê que em pelo menos um período do dia, né, a gente tem a capacidade sendo atingida. Ou seja, ainda que haja aumento de capacidade na turborrotatória, ainda assim os fluxos são elevados, né, e pelo menos, né, em 3 às 4 aproximações, a gente tem ao menos aí 1h30 do período do pico, em que esse fluxo atinge a capacidade. O que, para um projeto de uma nova interseção, não é recomendado, né? Então, assim, os benefícios existem, né, na turborrotatória, os benefícios existem. O espaço disponível, né, os autores fizeram o projeto da turborrotatória considerando o espaço disponível no local. Então, nas normas europeias, né, considerando que o Brasil não tem normas para a turborrotatória, consideraram as normas europeias, e se verificou que essa rotatória, classificada como mini, ainda consegue também, né, lidar com um veículo de projeto semi-reboque, que é superior ao veículo encontrado no fluxo, que é o caminhão rígido, o veículo CO. Então, né, o espaço adequado, o espaço está adequado, né, no local, existe esse espaço, teria apenas que fazer pequenos ajustes nas calçadas e no posto de combustíveis que fica ali próximo, mas o espaço existe, né? Mas, como eu comentei, né, os aumentos de capacidade ainda são insuficientes para lidar com os fluxos que chegam no local. E também temos um outro problema, que é o desconhecimento da interseção, né? Os motoristas brasileiros não conhecem a turborrotatória. Ela é muito comum na Europa, mas aqui no Brasil ela ainda está restrita a estudos. Então, se fosse construída uma turborrotatória no Brasil, teríamos também problemas de interpretação dos motoristas, né? Considerando que a turborrotatória não permite mudança de faixa na pista interna, né, na pista rotatória, os motoristas não poderiam trocar de faixa se porventura pegasse uma faixa incorreta. Então, poderia causar acidentes, né? O motorista tentar mudar de faixa à força, né? E assim poderia causar acidentes. Então, além da capacidade, tem também o desconhecimento dos motoristas brasileiros com relação a essa interseção. Em síntese, apesar dos benefícios, a turborrotatória não é adequada para o local. E os autores, né, agradecem aos órgãos públicos que contribuíram para essa coleta de dados, né, sobretudo IPUC, BPTran, Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, CETRAN e DENIT. E é isso, agradeço a oportunidade da apresentação. Nós que agradecemos, Matheus, pelo seu trabalho. É importante, é interessante você trazer uma visão de projeto, né, do ponto de vista de projeto de infraestrutura, né? Nós temos visto muitos trabalhos voltados para a operação do sistema de transporte, para a gestão do sistema de transporte, e da mesma maneira o trabalho lá do início, né, eu acho que foi se não me engano, foi a abordagem do Caio, em relação ou a sistemas, ou do Thiago, perdão, de sistemas inteligentes de transporte, né? Então, quando você fala em sistemas smart cities, aí você vê, poxa, mas essas considerações, elas também precisam envolver questões de projeto da infraestrutura de transporte, né? E, na verdade, quando você projeta uma via, você não tem noção do que está vindo por aí em termos de tecnologia. E nós temos já o que nós temos de infraestrutura, ela foi estabelecida em parâmetros ainda muito antigos e sem a ausência de tecnologia que nós dispomos agora. Então, interessante a sua contribuição, muito obrigado. Eu vou abrir para perguntas ou comentários. Posso parar o compartilhamento? Pode, por favor. Professor Marcos, ainda está aqui comigo? Estou contigo, mas sem perguntas.
Não tem perguntas agora? Não, Agora não. ficou infraestrutura demais, né? Para a sua interface. Aqui eu só conduzindo é difícil, dependendo do horário, confesso que é difícil sair da via interna, entendeu? Só para. Mas é o máximo que eu posso comentar sobre essa área. Tá bom, então.